Fala galera, beleza? Então vamos aqui com o último vídeo ali de concentração, então de formas de calcular a concentração das soluções. Agora a gente vai dar uma olhada em duas formas, uma é muito comum no dia a dia, embora a gente não perceba, que é o título, que é uma concentração em porcentagem, e a outra é rara de aparecer em algum produto, alguma substância do nosso dia a dia, que é ppm, ok? Vamos dar uma olhada então. Primeiro, então, que a gente tem é título, né? Ela é representada pela letra T, um T grandão lá, ou tal também, uma letra grega. E o que ela vai relacionar? Ela vai relacionar massa ou volume do soluto e do volume da solução. Tá? Então, massa do soluto ou massa da solução, ou volume do soluto ou volume da solução, ou massa com volume. Tá? Mas o interessante dela é que o título normalmente ele vem expresso sempre em porcentagem. Então eles nos diz a porcentagem do soluto na solução. Então, por exemplo, aqui trouxe três exemplos para vocês. Ali o chocolate da Hershey's ali, ele diz que na embalagem tem 40% de cacau. Ou seja, quer dizer que de toda aquela barra de chocolate, 40% daquela massa é cacau. Ok? Então essa informação em porcentagem do soluto presente a gente chama de título. Por exemplo, ali aquela garrafinha de cachaça ali, no rótulo diz que ela tem 40% de volume alcoólico. Ok? Então quer dizer o seguinte, que de todo aquele volume ali dentro de líquido, 40% é álcool. Aquele refrigerante está dizendo que ele tem 3% de suco natural, de fruta. Então, de todo aquele volume dele, 2 litros aproximadamente, só 3% de todo aquele volume é suco de fruta, suco natural de fruta. Então, ela vai nos expressar a relação em porcentagem do soluto dentro da solução. Os cálculos em si dos exercícios, eles não são tão complexos, se a gente tem na relação na cabeça que a porcentagem máxima que a gente vai se referir é sempre 100%, que é o total da solução. Tá? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Não, peguei mesmo o exemplo da barra de chocolate. Então, qual é a pergunta? Qual a massa de cacau na barra? Sabendo que nessa barra de chocolate temos 40% de cacau. Tá? Então, é uma relação simples de uma regra de 3, porque 40% é uma parte do 100%. Então, o 100% dessa barra teria quanto de massa? 130 gramas, como está mostrando ali na embalagem. Então, na embalagem da barra de chocolate, a gente tem 130 gramas. Então, esses 130 gramas é o total de massa da barra, que é 100%. 40% disso é cacau. Então, 40% de 130 é a massa que tem de cacau. Então, resolvendo a regra de 3, a gente vai chegar em 52 gramas de cacau. Ok? Então, resolvendo a regra de 3, 100 vezes x, 100x, 130 multiplicado por 40, depois dividido por 100. 52 gramas de cacau. Certo? Então, esse é um exercício que foi dado o título e te perguntou quanto pode ter de massa de soluto ou massa de solvente, considerando assim um exemplo de uma solução sólida, digamos assim, só para a gente fazer uma relação do exercício. Tá? Então, por exemplo, tem mais um aqui. Aí um exemplo um pouquinho mais clássico, pegando uma solução. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Então nota que ele está usando a massa do soluto e a massa do solvente. Os dois juntos formam a solução. Então determine a porcentagem de título de açúcar na solução. Então, por exemplo, a solução ela é formada por 960 gramas de água, que é o solvente, e nessa quantidade de água foram dissolvidos 40 gramas de açúcar.
Por que é importante tu perceber os dois? Porque o total de massa não é só a água, né? Porque o total da solução é o solvente mais o soluto. Então, o total da solução são 1000 gramas, que é o 100%, porque é o soluto mais o solvente, a água mais o açúcar. Então, isso totaliza 100%, que é o que constitui o total da solução. Qual é a pergunta? Qual a porcentagem de açúcar dentro da solução? Então, qual a porcentagem de açúcar em 1000 gramas? Sabendo que a gente tem 40 gramas. Então, 40 gramas de açúcar equivale a quantos por cento da solução? Então, também fazendo uma regra de 3, né? Vai ser 40 multiplicado por 100%, né? Dividido por 1000. Isso dá 4% de açúcar. Né? Então, o total de 1000 gramas, 40 gramas de 1000 é 4% de açúcar. Ok? Pois aqui eu só explicitei ali a resolução da regra de 3, para caso alguém tenha alguma dúvida nesse sentido. Então, esses dois exemplos são muito bons, porque um deu o título, perguntou a massa do soluto, o outro te deu a composição da solução e te perguntou o título em porcentagem, né? Que dá para fazer sabendo a quantidade total dos integrantes da solução, sendo 100%. Ok? O próximo tipo de concentração a gente chama de partes por milhão, que é ppm. É mais incomum para nós no dia a dia, né? Mas essa sigla ppm significa partes por milhão. E lembrando que as concentrações é a parte de soluto dentro da solução, então o ppm significa que tem uma parte de soluto em 1 milhão de partes de solução. Isso significa a relação do ppm. Então a gente tem uma parte de soluto dentro de 1 milhão de partes de solução. Essas partes, galera, pode ser qualquer coisa, qualquer unidade. Pode ser gramas com gramas, pode ser ml com ml, pode ser qualquer tipo de unidade, uma relacionada com a outra. Ok? Então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, na atmosfera de São Paulo temos 40 ppm de CO2. Isso eu posso relacionar com qualquer coisa, mas eu vou ter 40 em 1 milhão. Né? Se fosse gramas, por exemplo, então eu teria 40 gramas de CO2 em 1 milhão de gramas de ar. Tá? Em 1 milhão de gramas de ar. Ok? Então, esse 40 em 1 milhão, isso vai servir normalmente nos exercícios de ppm, deixa eu me esconder aqui, para a gente montar a parte superior, digamos assim, de uma regra de 3. Então, os 40 ppm significa que tem 40 partes em 1 milhão de partes. Então, é 1 milhão para 40. Né? Se fosse 10 ppm, seria 10 em 1 milhão. Se fosse 100 ppm, seria 100 em 1 milhão. Né? Atribuindo que os dois sejam usados com as mesmas unidades, ali, gramas, gramas, ml, ml e tal. Então isso vai ser importante para a gente conseguir enxergar e formular uma forma de resolver o exercício de ppm. Vou te dar um exemplo, que é um exemplo bem do cotidiano, que é um dos utensílios do cotidiano que aparece na embalagem uma quantidade em ppm, por exemplo, a pasta dental, né, o creme dental, aparece na embalagem a constituição de flúor em ppm. Então, sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta 90 gramas de massa, né? Então a bisnaguinha ali, 90 gramas de massa. E apresenta uma concentração média de flúor em torno de 130 ppm. Determine a massa de flúor presente na pasta de dente, né? No creme dental, digamos assim. Então, tu tem que saber quantas gramas de flúor tem lá dentro do creme, que tem 90 gramas. Então, a gente parte do ppm. O que significa 130 ppm de flúor? Significa que eu tenho 130, aqui eu usei gramas, porque o exercício está usando gramas, tá, gente? Ó, o exercício aqui, ó, ele está usando gramas. Deixa eu botar aqui destacado. Aqui. Opa.
ele está usando gramas, ó. Então, eu expressei a relação do ppm em gramas, ó. Gramas de flúor, aqui gramas de flúor por gramas de creme dental ou pasta dental, como tu queira pronunciar. Então, tem 130 gramas de flúor em 1 milhão de gramas de pasta dental. Tá? Então, com isso, a gente monta a regra de 3. Ó. Então, na pasta dental, tem 130 gramas de flúor em 1 milhão de gramas de pasta de dente. Só que essa bisnaguinha tem 90 gramas. E é isso que ele quer que tu descubra. Quando tiver 90 gramas, quanto de flúor vai ter dentro de 90 gramas? Então, essa é a regra de 3. 130 multiplicado por 90, 1 milhão de x, que vai passar dividindo. Deixa eu me esconder aqui de novo. Então, a gente tem 130 multiplicado por 90 dividido por 1 milhão. Isso vai dar 0,0117 gramas de flúor. Então, dentro do creme dental, eu tenho aquela quantidade muito pequena ali de flúor. Certo? Então, essas são as outras duas formas assim que a gente pode calcular a concentração das soluções, que é título em porcentagem e ppm, partes por milhão. Normalmente, esses exercícios dá para se resolver por regras de 3. Ok? Espero que tenha ajudado. Bom estudo a todos aí. Até a próxima. Bye, bye, gente.